Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! O primeiro Papo Literário do mês de julho está começando agora. Veja o que teremos nessa edição, que está sendo apresentada aqui da CDMax Café. Você vai conhecer a pequena escritora Júlia Teixeira, que já publicou 2 livros. Tem também a obra de Múltiplas Faces, Diálogos Brasileiros, do escritor e músico André Lopes, e uma entrevista especial com a escritora cearense Raíza Cristina, que está lançando o livro Dança, em parceria com o escritor argentino Nahuel Souto Martínez. É tudo agora no Papo Literário. Começamos o programa de hoje com uma obra de Múltiplas Faces, Diálogos Brasileiros, do escritor e músico André Lopes. O livro traz uma peça teatral, um roteiro de cinema e o CD Fotografia e outras canções. Diálogos Brasileiros é um livro que pode agradar diferentes públicos leitores. É que o escritor e compositor André Lopes conseguiu reunir em uma só publicação uma peça teatral, um roteiro de cinema e composições musicais. Na primeira parte, ele apresenta um interessante trabalho no gênero teatral que resgata a história do Ceará. Procura enfocar figuras heróicas do nosso estado, né, e que tem mesmo a dimensão nacional. A Bárbara de Alencar participou, né, da Revolução de 1817. Eu chamo de mãe da independência, a avó da República, né? E o Pinto Martins teve um feito glorioso, que foi a sua vinda lá de Nova York para o Rio de Janeiro, na época do centenário da independência, né? Daí o elo que eu fiz entre os dois. Houve, enfim, a comemoração dos 100 anos, que a Bárbara tem uma responsabilidade grande pela independência brasileira, e essa vinda do Pinto Martins, quando se comemorava os 100 anos, o centenário da independência, e não só ele, também o Gago Coutinho, outros aviadores vieram celebrar esse momento histórico. Eu adotei o gênero teatral porque ele permite, quer dizer, não só a leitura, e eu defendo que se deva ler o teatro, que se deva ler o cinema, né? Porque o poder imaginativo do leitor, ele cria toda aquela, os complementos necessários, né? A leitura, enfim, a leitura não precisa ser só da prosa, né? Ela pode ser desses gêneros também. E aí o teatro, ele permite uma maior difusão, eu acredito. Inclusive a peça, em agosto, vai estrear aqui em Fortaleza. Continuando na linha histórica, André traz na segunda parte do livro um roteiro de cinema que une ficção e fatos históricos. Roteiro muito bem lançado pelo editorialista, escritor, ele é um contista, né? O Geraldo Jesuíno, que você conhece muito bem. Ele traça essa questão, né, do multimediático, assim, né? Ele aborda de uma forma muito interessante, o Jesuíno escreve muito bem, essa fusão de gêneros. E o propósito é esse mesmo, né? Esse roteiro, ele se passa em maio de 68 no Rio de Janeiro. Um dia veremos, com certeza, no cinema, mas o leitor pode tranquilamente fazer a leitura diretamente e ter toda aquela visão desse panorama histórico, né, do movimento estudantil em 68 no Rio de Janeiro. Na verdade, o roteiro, ele confunde uma história dos protagonistas, que no caso o Bismarck, o protagonista, ele é filho de uma família de ciganos húngaros. E ele vai buscar reaver as joias da família dele que foram surrupiadas por um empresário carioca. E quando ele vai fazer isso, ele percebe que o empresário estava vinculado à repressão, quer dizer, ele estava recebendo dólares americanos e destinando à repressão estudantil. Então o Bismarck, ele se vinga pessoalmente e acaba também se apropriando desses dólares e passa para o movimento estudantil, e isso vai ser coroado com o Congresso de Ibiúna, em São Paulo, em 1968, nós estamos agora comemorando esses 60 anos, né? E onde os 3 mil estudantes foram presos, né? Então é um roteiro épico, assim, que eu acho que, inclusive, eu pego uma veia humorística dentro do roteiro, que é um quadro assim meio dramático, né? O da ditadura, da repressão, mas eu procuro pegar de uma maneira mais leve essa situação.
E por fim, surge o talento musical do escritor, com direito a um CD. Esse disco, ele traz, a primeira das músicas é Oi Meu Bem, que é uma música que é a música tema da peça teatral, que reúne a Bárbara de Alencar e o Pinto Martins, e ele já estava gravado, então ele entra como um bônus, né? Então, além dele, tem diversas composições, por exemplo, músicas que eu fiz para Arthur Eduardo Benevides, para o Dimas Macedo, poema deles e outras mais. E ao final vem 3 músicas do Noel, de um show que eu fiz lá no Oboé Cultural, e uma finalização bem bacana, né, por ser, enfim, Noel Rosa. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a estudante Vitória Fausta, da Escola de Ensino Médio Professor Otávio Terceiro de Farias, no bairro José Walter, aqui em Fortaleza. Confira a dica literária dela. É A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Conta a história de uma menina, o nome dela é Isabel, e ela é muito, assim, tímida, ela não é muito social, ela se esconde muito da realidade dela. E aí ela sofre com isso, no caso ela se apaixona pelo primo dela, só que o primo dela se apaixona pela melhor amiga dela. E ela ajuda, ela faz poesias para eles se assumirem e tudo mais. E aí é muito difícil porque ela tá ajudando um amor que, no caso, não é dela. E aí, com o decorrer da história, outra pessoa aparece na vida dela e mostra outros caminhos que ela não insiste em não ver. A Marca de uma Lágrima é muito bonita, assim, muito surpreendente. O escritor Francisco Torres lançou, numa solenidade muito concorrida no Ideal Clube, seu livro de poemas Semeando em Terra Seca. O evento é nossa imagem literária da semana. Recebemos um e-mail divulgando o primeiro romance da escritora paulistana Érica Balbino, O Osso, Poder e Permissão. O romance de ficção-realidade capta pontos da vida na metrópole de São Paulo por meio de personagens fictícios e de outros que a autora admira. Trata-se da vida retratada de fato na ficção. Grande parte do enredo se passa dentro dos vagões de metrô. A nova obra de Érica Balbino chega ao mercado pela editora Cosmos. Parabéns para a Érica e obrigada pela participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com a escritora cearense Raíza Cristina, que está lançando o livro Dança, em parceria com o escritor argentino Nahuel Souto Martínez. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da CDMax Café, com uma entrevista especial da escritora e artista plástica Raíza Cristina, que fez uma parceria com o escritor argentino Nahuel Souto Martínez para publicar o livro Dança. Nesta obra, eles misturam trabalhos de poesia, fotografia e pintura. A autora conversou sobre o assunto com a jornalista Mônica Silveira. Olha, Soraya, que parceria bacana entre a cearense Raíza Cristina e o argentino Nahuel Souto Martínez, que fizeram esse livro, Dança. Um par que só podia dar numa bela dança mesmo, né?
Como é que surgiu essa parceria bilíngue de vocês nesse livro? Foi um encontro, assim, a gente conhecia o trabalho um do outro nas redes sociais, a gente participava de grupos de fotografia analógica e eu já tinha algumas parcerias com fotógrafos, sempre desenhando sobre essas imagens, né? E aconteceu de eu estar em Buenos Aires e nós nos encontramos e a gente teve vontade de criar juntos. Foi fazendo esse material à distância. Já quando eu estava aqui, ele lá, ele ia me enviando fotografias analógicas, eu imprimia aqui, desenhava e a gente ia escrevendo, essa coisa que é meio solitária mesmo da escrita. E aí a editora foi que juntou esse material e conseguiu editar, né? Selecionar, ver uma narrativa ali. Embora os estilos sejam diferentes, os poemas têm uma ligação assim, de temas? Sim, eles falam muito de encontro, de saudade, dessas relações que se dão muitas vezes à distância, mas que hoje isso é relativizado por conta das redes sociais, da virtualidade desses aplicativos todos, né? E isso, de alguma maneira, fazia com que a gente se sentisse em sintonia, mesmo, né, estando em países diferentes, cada um com o seu trabalho. Nossos poemas tratam desse lugar, que é o lugar da ausência, né, mas de uma ausência que está ali presente. Essa saudade, em vez de paralisar, na verdade, a gente utilizou como um motor criativo, né, para manter essa ligação de alguma forma e isso dá num fruto aí, que no caso foi o livro, Dança. Bacana, além dos poemas, a poesia está também nas fotografias que você ilustra, né? Ele fotografa e você pinta em cima. Isso, é uma troca, né? Também é o dança no sentido de uma conversa que não acontece só entre a parte do texto, né? Que são poemas, né? na língua espanhola e no português, mas também essa conversa se dá nas imagens, porque o meu desenho ele se altera quando ele encontra essas paisagens que ele fotografa, que na maior parte das vezes são paisagens solitárias, onde não há figuras humanas, onde parece que há um silêncio que impera ali. E eu venho com o meu desenho... Preenche os espaços. Preencho e altero também. Então a fotografia dele fica estranha, o meu desenho também se torna outra coisa. Então é uma terceira coisa que só podia acontecer nesse encontro. E é interessante perceber como o trabalho um do outro ele se altera em cada parceria, como a gente não tem controle quando a gente faz isso com o outro, né? Perceber que a nossa obra muda, isso é muito rico. E o que eu acho mais bacana nisso é essa interação dos países da América, porque são poucos os que fazem isso, né? A gente sabe pouco dos autores argentinos, bolivianos, peruanos, pouca gente, e eles conhecem pouco da gente também, então deveria haver mais essa integração, né? Eu acho, e a impressão que eu tenho é que na Argentina me parece que se lê mais, né? Assim, há muitos sebos, muitas livrarias, nos cafés as pessoas estão o tempo todo ali com um livro, né? E eu acho que eles até conhecem um pouco mais da nossa cultura, mas a gente, em relação aos nossos países aqui, irmãos, né, que estão, talvez até por uma questão da língua, né, porque os outros países latino-americanos todos falam espanhol e a gente tem essa questão do português, mas que são línguas próximas e que também não há tanto estímulo da educação nossa de... o espanhol a gente está estudando na escola recente, né? O inglês sempre foi mais forte por questões, né, econômicas. E eu acho que faz todo sentido a gente se aproximar da cultura dos países aqui que estão do nosso lado, né? Que tem tanta coisa em comum. E a gente, sem dúvida, conhece pouco do cinema, né? Da música e da literatura dos países que estão aqui, são vizinhos. E é legal perceber que nessas novas gerações, eu acho que essa vontade de troca está cada vez maior. Eu percebo nas artes visuais, nos festivais de artes, e na literatura é uma tentativa também esse nosso livro. Que bom. Agora falar um pouco de você. Você é de Quixadá, terra da Raquel de Queiroz, que, embora ela tenha nascido em Fortaleza, morou a vida, grande parte, no sítio, né? Também te influenciou um pouco a literatura da Raquel? Olha, a Raquel influenciou muito, acho que a geração do meu pai. Meu pai escreve, o Saraiva Júnior, e ele tem um estilo
de uma prosa, de contos que se dão num ambiente talvez mais árido. E o meu caso, até quando eu escrevo prosa, é uma prosa mais poética, ainda que tenha uma narrativa, é um pouco mais abstrata. Não sei se... Eu acho que o estilo da Raquel, você não vai perceber no que eu faço, né? Não há tantos sinais. Mas a figura dela, enquanto mulher que se afirmava, né, escritora, artista, naquele tempo, porque minha avó, por exemplo, mãe do meu pai, escrevia, mas ela silenciou isso, né? Quando ela se casou em Senador Pompeu, ali também em Sertão Central, ela tocava bandolim, pintava, escrevia, só que isso não era interessante em termos de sociedade na época, né? Então ela nunca publicou, nunca teve coragem, deixou de tocar porque não achavam que para o papel de mulher, mãe de família era interessante ela tocar o bandolim, compor e mostrar isso. Então ela silenciou isso. Eu acho que a Raquel, ela teve essa coragem de não, eu se assumir, né, uma escritora. Isso mexe muito comigo, né? O estilo dela não tem tanto a ver com o que eu escrevo, é bem diferente, mas eu acho que a ação dela, né, essa afirmação, sem dúvida, inspira. Então vamos falar algum poema seu para a gente, só para ter uma ideia do que a gente encontra aqui na dança? Eu posso ler. Pode. Eu vou ler aqui o primeiro, né? Chama Acontecimento. Você tem um rio com sua cidade, eu tenho um mar, mas não parto com navios, nem me dou aos temporais. Prefiro o plano descampado, surpreendido por pássaros ou monólitos, aglomerados que fazem tremular a linha do horizonte. E os meus lábios, a um ponto cego quando escrevo seu nome, no meio da gente um vulto na estrada. Cada gesto impensado teu inaugura meu corpo, animais quase extintos no sertão central. Você não tem a minha idade, eu não tenho medo. Esse é o primeiro poema. De qualquer forma, fala do seu sertão, né? Também do nosso sertão. Raíssa, quem quiser adquirir dança, quando é que vai para as livrarias? O Dança já está em pré-venda pela editora, é a Nadifúndio, nadifundio.com/dança. Ele custa R$ 25,00 e quem não mora aqui, né, a editora envia pelos correios. A gente vai lançar em Buenos Aires e depois que a gente deve deixar aqui em livrarias do Benfica, creio que na livraria Lamarca, mas ele continua em venda na editora. Raíssa, parabéns, adorei seu poema e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigada, adorei conversar e trocar, falar sobre o livro. Obrigada, boa noite. No próximo bloco, tem um novo talento literário que surge com a estudante Júlia Teixeira e um clipoema inspirado em versos de Viagens Introspectivas, de Márcio Catunda. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da CDMAX Café. A estudante Júlia Teixeira escreveu o primeiro livro, uma poesia improvisada aos 10 anos de idade. Já lançou o segundo livro, Amor, Poesia e Paz, com sucesso no colégio onde estuda. E agora o sonho dela é seguir a carreira como escritora. Olhar para a Júlia Teixeira e observar o entusiasmo dela quando fala de literatura faz mesmo a gente acreditar no surgimento de novas gerações de escritores cearenses. E o que é melhor, sabe como essa paixão literária começou? Na sala de aula. Começou com uma atividade que nós fizemos em sala com a professora, em que nós tínhamos que criar uma poesia com palavras aleatórias. E aí eu gostei muito de fazer aquilo, de criar algo com palavras que nós víamos no dia a dia, que nós achávamos tão simples, e aí criar algo tão legal. E eu também gosto muito de ler, então eu via muitas poesias e eu queria criar também, mostrar para as pessoas como eu me sentia em relação a tudo ao meu redor. Literatura é escrever o que eu sinto, escrever o que eu penso, é poder demonstrar para as pessoas
a minha visão sobre tudo. Júlia tem seus ídolos literários, claro. Paula Pimenta é a escritora que eu mais gosto. Eu também gosto da Thalita Rebouças, acho muito legal. Também gosto de muitos escritores de fora. Da leitura para a escrita foi um pulo, ainda mais quando recebeu o apoio da família e dos colegas de escola. As minhas amigas principalmente me apoiaram muito. Todo mundo disse que estava gostando e tudo, e foi o que mais me incentivou a continuar escrevendo. O apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus professores. Júlia já publicou 2 livros, Uma Poetisa Improvisada e Amor, Poesia e Paz. E ela mesma faz uma análise de suas 2 publicações. Algumas poesias que tem no Amor, Poesia e Paz também tem no Uma Poetisa Improvisada. Mas, assim, no Amor, Poesia e Paz, eu escrevi mais poesias direcionadas mais a amor, a saudade. Eu escrevi poesias sobre a minha família, então foi mais para a minha realidade. E Uma Poetisa Improvisada não, foi mais um experimento. Eu escrevi sobre coisas ao meu redor e não sobre o que eu sentia. E você pode imaginar como Júlia se sentiu quando lançou seu livro no colégio, não é? Foi uma noite de autógrafos, um coquetel, onde foi no meu colégio. E aí estavam todos os meus amigos, os meus professores, meus familiares. Foi uma noite muito linda. Então quer dizer que agora você já está preparada para ser uma escritora realmente profissional. O lançamento agora vai ser numa livraria. Isso aí a gente ainda vai combinar direitinho e tudo, mas esse lançamento vai ser do livro 5 Palavras em 5 Dias, que não vai ser sobre poesias, vai ser sobre uma história mesmo de uma escritora famosa. Foi realizado em Cascavel o São João Literário, nas escolas Paulo Sarazate e Luiz Pacheco do Amaral. Confira no Papo Virtual. Muito obrigada ao destino, pois quanto mais sou nordestino, mais eu orgulho de ser. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem cuscuz na cuscuzeira, tapioca, mucunzá, um bolinho de fubá e tripa na frigideira. Milho assado na fogueira que aquece o coração, além de ser tradição, é comida de verdade. Riacho do navio, ao Rio Pajeú, o Rio Pajeú vai despejar do São Francisco, e o São Francisco vai bater no peito. O Rio São Francisco vai bater no peito. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Sapiens, de Yuval Noah Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford, que aborda a trajetória da humanidade sob uma perspectiva inovadora. O autor afirma que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião e o imperialismo o sistema político mais lucrativo. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi Verdade Tropical, de Caetano Veloso, onde ele aborda os diálogos com poetas concretos, a admiração pelo cinema novo, a relação com amigos como Gil, Gal e Chico Buarque e suas temporadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Londres. E o livro de autor cearense com mais saída foi Reminiscências da História do Ceará na Segunda Guerra Mundial, de Gustavo Augusto de Araújo Chaves Pereira e Mário Henrique Aragão. A publicação faz um apanhado desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os tempos atuais. Estamos em julho, alta estação. Isso lembra viagem. Mas quem não vai sair da cidade pode viajar na poesia. Por isso, o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de viagens introspectivas de Márcio Catunda. A alegria das árvores me diz que eternidade é o segredo do instante. Levito na inevitável leveza do minuto que passa. Respiro o perfume sofismável do ar. Levo nas mãos a escritura dos meus sonhos.
Louvo a graciosa vadiagem das aves, que me anuncia o amanhã da eterna luz. Ando anestesiado de euforia. Com esses belos versos, desejamos a vocês um bom início de julho. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações no mundo das letras. Até lá!